Você já ouviu falar em cultura de consumo? Não? Fique por dentro no Tira-Teima com a consultora e professora Cláudia Burramra. A cultura de consumo transformou a própria cultura tradicional e popular em objetos de consumo. A cultura passou a ser mercadoria, conhecida como cultura de massa. Junto a isso, vem a valorização do novo, a ideia de ser jovem, e todos podem ser jovens, desde que consumam as mercadorias adequadas. Tudo isso e muito mais do que trata a cultura do consumo é o tema do nosso Tira-Teima de hoje em instantes. E no CDL TV a informação está em primeiro lugar. E claro, você pode tirar suas dúvidas. Tira-Teima com a consultora e professora Cláudia Burramra. Olá, e vamos a mais uma pergunta do nosso Tira-Teima de hoje sobre cultura de consumo. Quem pergunta agora é Rodrigo Soares Maia, estudante de Administração de Marketing. É verdade que a falência das relações de consumo faz com que nos apeguemos mais aos objetos? O que isso tem a ver com a cultura do consumo? Rodrigo, vamos começar pela cultura do consumo. Hoje em dia, a cultura do consumo prega que o indivíduo não compra mais as coisas pelo simples ato de adquirir objetos utilitaristas. Na verdade, existe sentimento envolvido, desde o momento em que você decide comprar. Pode ser pessoalmente, pode ser pela internet. Você entra em contato com símbolos, com cores, com sons que dão a você uma sensação de bem-estar. Podem levar, de fato, o indivíduo ao prazer. É por isso que a gente tem que estar tão preparado para vender. Porque hoje não é mais só o ato de troca, mas é todo um sentimento envolvido, que pode dar ao indivíduo aquilo que ele procura em termos de elevação da autoestima, porque comprou uma roupa bonita, um sapato, uma mobília, seja o que for. Pode dar a ele uma sensação de prazer, de alegria. Bom, esse é o que a cultura de consumo prega hoje em dia. Além da troca, a experiência. A relação disso com as relações humanas é um nível um pouco mais aprofundado. Existem correntes teóricas que dizem que, à medida em que o indivíduo compra bem e se sente bem, ele pode se relacionar melhor. Quando ele não compra bem e ele se sente mal, isso também pode interferir nas relações humanas. Mas não se pode fazer essa relação direta entre relações humanas e consumo. E mais, eu gostaria de que essa expressão, falência das relações humanas, que você usa na sua pergunta, não fosse verdade. Eu acredito, de fato, de que os indivíduos estão reaprendendo a se relacionar, desenhando novas formas e novos padrões, mas que jamais as relações humanas cheguem aí à falência ou que precisem do consumo para sobreviver. Cultura de consumo é o tema do nosso Tira-Teima de hoje, que você confere agora. E vamos a outras perguntas do nosso Tira-Teima de hoje sobre cultura de consumo. Quem pergunta agora é Tiago Caravajal, microempresário de Iguatu. Professora, hoje se compra mais por necessidade ou por puro prazer? Por exemplo, tem gente que muda de celular todo o tempo. Isso é necessidade? Tiago, compra-se por necessidade ou por desejo. O desejo é o que você chama de puro prazer. O que é a necessidade? É aquela falta que você tem de algo e você não pode prescindir, ou seja, você não pode viver sem. Por exemplo, você trabalha e precisa de um computador. Agora, quando você decide comprar um computador, você vai ter uma gama enorme de opções de compras. Essas opções de compra vão moldar o seu desejo, entre o modelo mais simples ao modelo mais sofisticado. Isso está ligado aos seus valores, ao seu conhecimento, aos seus recursos financeiros, à sua cultura. Então, o precisar é a necessidade. O desejar é o que você chama do querer comprar o algo a mais pelo puro prazer. Os dois estão contidos no ato de comprar. Às vezes você necessita de um medicamento e pode não ter muito prazer ou prazer nenhum em comprar. Às vezes você compra uma roupa porque precisa e somado a isso você também tem o desejo e o prazer. Agora, você me pergunta aqui do celular. Comprar um celular ou trocar constantemente é necessidade? Pode ser. Se você for um profissional que precise de recursos mais sofisticados em termos de tecnologia, a troca pode sim ser uma necessidade. Se é apenas design,
status, elegância, o que o símbolo do consumir do produto vai dar a você, se for apenas isso, aí sim é puro prazer. Os dois, a necessidade e o desejo, fazem parte do ato de comprar, do ato de consumir. Bom, e agora nós vamos também a uma outra pergunta do nosso tira-teima sobre cultura de consumo. Quem pergunta agora é Terezinha Ramos, comerciante de Fortaleza. Faz parte da cultura de consumo a indução, ou seja, a publicidade deve induzir a uma necessidade que não é real para aumentar o consumo. Por que isso? Bom, Terezinha, primeiro você faz uma afirmação que é questionável. Quer dizer, é o papel da publicidade estimular o consumo. Agora, se há ou não a necessidade de consumir, cada indivíduo vai identificar naquela propaganda, naquela publicidade, a sua necessidade expressa naquela comunicação. Pode ser que haja, de fato, uma necessidade, pode ser que seja meramente estímulo ao prazer, ao consumo. Agora, uma coisa importante, a gente não pode esquecer da capacidade crítica e de avaliação do nosso consumidor. Não podemos tomar o consumidor como um marionete, um bonequinho que a gente pode manipular com facilidade. Não é assim. O consumidor tem poder de análise, tem conhecimento crítico e ele sabe muito bem, principalmente hoje em dia, quando ele está sendo enganado ou não. É claro que quando a gente fala em relação ao consumidor infantil, o quadro muda um pouco. E o foco vai para os pais ou responsáveis, que vão usar do seu poder de crítica, do seu conhecimento e da sua análise para defender o consumo correto daquelas crianças que estão sob a sua responsabilidade.